Você sabia que pode tirar 0 na redação do Enem, mesmo se você escrever as 30 linhas? Não? Então vem nesse vídeo que eu vou te ensinar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helen Sena, professora de redação. Já aproveita aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal para receber vários conteúdos interessantes sobre redação. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes que vai guiar a correção do seu texto, que são as 5 competências. Todos os corretores do Enem, para manter uma integridade na correção, vão passar, e se aprofundar nessas 5 competências. Então vamos entender o que norteia a correção da sua redação? Começando pela competência 1. É aquele que vai tratar do uso da gramática normativa. Então, erros de crase, de pontuação, acentuação, concordância, todos eles são apenados aí na competência 1. Além desses desvios, a competência 1 também vai avaliar a relação das frases, o tamanho das frases. Então, a gente não pode nem cometer o erro de colocar frases muito grandes, que a gente vai ter aquela justa posição, nem frases muito curtas, em que a ideia não se organiza, que seria aí o truncamento. Tá? Então, a competência 1, ela vai avaliar tanto os desvios gramaticais quanto a estrutura dessa frase. Além disso, é importante que a sua seleção vocabular seja apurada. A gente não pode usar palavras muito simples no sentido de coloquialidade, tá? Importante que você respeite a gramática normativa e use termos da língua corrente que não sejam informais. Já a competência 2 é aquela que vai tratar de 3 aspectos da sua correção, embora a maioria de vocês acredite que ela só avalia o repertório sociocultural, né? Então, a competência 2, ela vai avaliar o atendimento ao tema. Então, você tem que contemplar todas as palavrinhas da sua frase temática, para não fugir ao tema, para não tangenciá-lo. O segundo ponto que vai ser avaliado é a estrutura dissertativa argumentativa. Então, você precisa ter as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e nenhuma delas pode estar embrionária, tá? Ou seja, você precisa desenvolver bem cada uma dessas partes, tá? Então, introdução, contextualiza, problematiza, traz sua tese de forma explícita. Lá no D1 e no D2, traga o tópico frasal, traga o repertório, explique e finalize cada um desses parágrafos. E já na sua conclusão, não esquece de trazer os 5 elementos da proposta, tá? Então, isso vai deixar a sua redação bem organizada. E o último ponto é o repertório sociocultural. O repertório é aquele que precisa ser legitimado, ou seja, ele precisa existir. Ele precisa ser pertinente, ou seja, tem que ter alguma relação com o seu tema. E ele precisa ser usado de forma produtiva, ou seja, as ideias que você desenvolve dentro do seu texto têm que estar linkadas, relacionadas com esse repertório, tá? Um filme, uma série, um documentário, um filósofo. Então, essa é a competência 2. Diretamente relacionada à competência 2 está a competência 3, que vai tratar aqui da sua argumentação. O Enem, na grade de correção, ele coloca, que você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar essas informações. O que isso quer dizer? Todos os repertórios, todas as estratégias que eu uso, elas têm de estar dentro de um projeto de texto que seja eficiente. Então, eu não posso deixar nada lacunar, porque a 3 é que vai tratar da defesa do meu ponto de vista, tá? Então, todas as informações, elas precisam estar aprofundadas, fundamentadas e verossímeis em relação à frase temática, tá? Não é momento de inventar dado, de inventar nenhuma informação, tá? Se você não sabe, melhor não usar, bem? Então aqui a gente vai aprofundar na nossa argumentação e tentar convencer o corretor de que aquele nosso ponto de vista, ele é correto. Já na competência 4, que vai tratar do uso dos mecanismos linguísticos que vão ser necessários para construir a sua argumentação, nós vamos relacionar 2 aspectos. Primeiro, a macroestrutura, como que cada um dos parágrafos conversa com o outro, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, e como que cada frase dentro desse parágrafo vai também conversar, tá? Então, a macroestrutura, os operadores argumentativos, conectivos no início dos parágrafos, e dentro da microestrutura, como que essas frases estão relacionadas entre si. Um erro que a maioria de vocês comete em geral, usar conjunções. Além disso, ademais, no entanto, desse modo para conectar cada uma dessas frases. Isso vai deixando a redação cansativa de ler. Então, o mecanismo coesivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um substantivo, ele pode ser, por exemplo, um adjetivo que vai estabelecer relações. Então, nem sempre o mecanismo que eu vou usar para conectar é o
é a conjunção, tá bem? Então, a competência 4, ela vai tratar dessa harmonia, dessa coerência em todas as partes do seu texto. Ela é diferente da competência 1, porque a competência 1 vai tratar dos desvios gramaticais. Aqui a gente vai trabalhar com a linearidade, a fluidez do texto, ligando cada uma dessas frases, tá bem? E para finalizar, essa que é a competência que é uma das mais fáceis de vocês gabaritarem, né? Porque você pode fazer um checklist ali, é a competência que vai tratar da proposta de intervenção, competência 5. Bom, para a gente começar, é muito importante dizer que o Enem, ele não, aceita desvios em relação a desrespeito aos direitos humanos. Então, você não pode propor nada que seja considerado crime, nada que possa ferir aí esse direito humano, tá? Então, escolha propostas que sejam execuíveis, ou seja, fáceis de serem colocadas em prática e que você vai conseguir resolver ali o problema ou os problemas que você apresentou. Atualmente, eu tenho sugerido, principalmente nos meus alunos da escola, resolverem os 2 problemas que forem apresentados, tá? Então, você faz uma proposta completa para um problema e faz uma mini proposta para o outro problema, tá? Isso vai demonstrar que o seu projeto de texto está organizado. Então, quais são esses elementos que não podem faltar na minha proposta de intervenção? O primeiro elemento, não necessariamente nessa ordem, é o agente, ou seja, quem vai resolver o problema. O agente, ele pode ser algum órgão governamental, um ministério, a prefeitura, o governo do estado, uma secretaria, uma agência nacional, tipo a Anvisa, Então, o agente governamental. Pode ser ainda a sociedade civil organizada, então, por exemplo, a mídia, a escola, a família, a igreja, as ONGs, as empresas privadas. E pode ainda ser você, o indivíduo. Então, há ações, por exemplo, que demandam a resolução da esfera individual, tá? O segundo ponto é a ação, ou seja, o que vai ser feito, o que precisa ser feito. Eu posso pensar, por exemplo, criação de uma política pública, criação de uma lei, fiscalização, tudo isso são ações possíveis para resolver os problemas. Terceiro ponto é o modo meio. Eu sempre gosto de falar que o modo meio, ele vai ser linkado ou vai aparecer depois da expressão por meio de. E esse modo é a maneira pela qual essa ação vai ser colocada em prática. Por exemplo, por meio de uma parceria, por meio da fiscalização, por meio da abertura de uma licitação. Então, o modo é a maneira como a ação vai ser colocada em prática. Além disso, nós temos o detalhamento, que pode ser feito do modo, pode ser feito da ação, pode ser feito do agente. É quando eu trago alguma informação além daquilo que eu já estou colocando, tá? Então, detalhamento pode ser um exemplo, pode ser uma explicitação, pode ser aí uma ação prática, tá? Pra gente conseguir resolver. E por fim, mas não menos importante, o efeito, que é o para quê. Então, todos esses elementos vão ser colocados em prática com o objetivo de, Então, para que a sociedade seja um lugar mais harmônico, para que o país seja mais democrático, para que esse problema não seja mais vilão. Então, ou seja, o efeito é a finalidade da sua proposta, tá bem? Então, pessoal, resumindo aqui, a competência 1 é aquela que vai tratar tanto dos desvios gramaticais quanto a estrutura das suas frases. Lá na competência 2, vocês vão ser avaliados na atendimento à proposta de redação, estrutura dissertativa argumentativa e o uso do repertório. Na competência 3, domínio do seu projeto de texto. Competência 4, relação entre as ideias, parágrafos e frases. E na competência 5, a proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos e atendendo aí aos 5 elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Até o próximo vídeo.